Salve aí, gente boa! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: como é bom ser amado? É ou não é? Vem comigo até o final aí, no caminho eu explico. Só que antes, né, querido? Se você não está inscrito ainda, inscreva-se. Bem rápido aí, não vai tomar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho para que você todo dia receba a notificação. Não tem muitos vídeos sendo postados, então não tem esse problema de você, esse incômodo a toda hora, mas pelo menos você cria essa disciplina para estar aprendendo a palavra, já que um vídeo depende do outro para ter o entendimento. Curta, comenta, compartilha, fazendo assim você está indicando para o YouTube que esse vídeo tem mais relevância, né? E aí você nos ajuda a alavancar o canal. Conto contigo, te agradeço. Se você já está fazendo isso, que Deus continue a te abençoar. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 3, e os versículos são do 7 ao 13. Carta de Jesus Cristo à igreja em Filadélfia, registrada em Apocalipse 3, do 7 ao 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no meu santuário, santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, né, querido? A carta à igreja em Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, são cartas que não têm críticas. Então são as únicas cartas das 7 do Apocalipse para quem não há críticas diretamente à igreja. Porém, a gente percebe que, mencionado assim como também na igreja de Esmirna, são várias coincidências entre a carta à igreja de Filadélfia e a carta à igreja de Esmirna. A primeira delas é essa, de que não há crítica. A segunda é que, embora não haja crítica para a igreja, a gente percebe aqui que algumas pessoas não estavam no caminho, além do que os próprios judeus que cercavam ali os cristãos e faziam parte, que a gente precisa entender, a gente já mencionou isso aqui em outros vídeos passados, a gente precisa entender que aqui, quando está falando de carta de Jesus à igreja, não significa uma denominação, não significa a um povo que estava reunido num templo construído, igreja cristã, não sei das quantas, igreja cristã da Filadélfia, igreja... Não tinha nada disso, então tudo isso aconteceu depois. Então a gente precisa recortar da nossa mente todos esses aspectos históricos que aconteceram a partir do 3º século. Então a gente está tratando aqui de pessoas que estavam convivendo nas casas, de reuniões nas casas. Quem era essa igreja aqui? Quando fala que é o anjo da igreja, tinha uma liderança, obviamente, tinha um corpo hierárquico que começava inclusive pelos próprios apóstolos, incluindo também Paulo, né? Essas 7 igrejas aqui, há muito crédito ao trabalho de Paulo através da igreja em Éfeso. Então, dali surgiu, a gente está falando aqui de uma mesma região, hoje considerada como a Turquia. Então, há um crédito tremendo de que todo esse povo aqui tenha sido discipulado, tenha sido evangelizado por Paulo. Então, obviamente que há um corpo hierárquico, porém não havia um lugar, eles não tinham uma igreja física, não havia uma denominação, não havia um povo que se reunia num só lugar para fazer uma adoração. Eles às vezes se reuniam, por exemplo, na sinagoga.
uma das hipóteses né, da data em que essas cartas foram escritas, elas correspondem ao período depois da destruição do templo. Por isso, mencionar-se tanto nessas cartas aqui às igrejas de Apocalipse, sinagoga e não o templo de Jerusalém. Não fazendo menção ao templo de Jerusalém, mas fazendo menção às sinagogas, que depois da destruição do templo, começaram então o foco, né, do culto judaico ser mais exclusivamente nas sinagogas, assim como já eram nas localidades afastadas do templo, mas havia aquelas datas festivas em que todos se reuniam ali, se encontravam e se dirigiam ao templo. Aqui do ano 70 depois de Cristo até 1948, o Estado de Israel foi completamente disperso e os judeus ficaram sem terra. Hoje eles ainda continuam sem templo, né? Só tem ali a parede, aquele muro, que é considerado exatamente o Muro das Lamentações, porque eles choram a ausência do templo. Eles ainda não têm o templo. Então, nesse período dessa carta, presume-se, de acordo com uma das perspectivas, né, de data, que isso tenha sido escrito, e a gente tem todas essas evidências apontando para que isso tenha sido escrito após a destruição do Templo de Jerusalém. Então, aqui não há uma crítica diretamente à igreja, mas há essa outra coincidência, que Jesus fala da sinagoga de Satanás, assim como fala a igreja de Esmirna, usando um critério aqui literário semelhante, por exemplo, ao que ocorre com Isaías no capítulo 6, que ele fala lábios impuros e impuros lábios. Aqui há uma inversão, né? Porque nesse texto aqui está falando: eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. A Esmirna, Jesus fala a esses que se dizem judeus e não são, mas antes são sinagoga de Satanás. Então, ser judeu, dizer-se judeu sem ser e sinagoga de Satanás está invertida nas duas cartas. Isso pode trazer esse indício de que realmente há um comparativo muito grande entre o que estava acontecendo ali em Filadélfia e o que estava acontecendo em Esmirna, né? Uma comparação que Jesus estivesse falando ali. E qual era a situação que a gente observa? Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver uma perseguição diretamente por ser hebreu, por ser judeu, por ser cristão. Mas o fato de ser hebreu, ser judeu ou ser cristão, né, quando eu estou falando de ser judeu, eu estou falando do período anterior a Jesus Cristo. Porque aqui a gente está vendo pessoas que se diziam judeus, mas elas não estavam focadas, né? A mente delas não estavam centradas realmente em Deus. Por isso elas estavam traindo o povo cristão. Muitos ali participavam dos eventos cristãos e depois denunciavam, uma vez que havia um decreto aqui do imperador proibindo qualquer tipo de outro culto que não fosse a adoração ao imperador. Eles podiam até ter outras divindades, mas o culto ao imperador deveria fazer parte principal do povo ali. E o povo judeu aqui, ele foi dispensado dessa obrigação, e aí eles começaram a se tornar os famosos caguetes, né? Caguetes, famosos X9, e eles começavam a denunciar aqueles que não prestavam culto ao imperador. Então, em toda a Bíblia você vai ver, na realidade, decretos legais que tornavam impossível alguém que era fiel a Deus cumprir. Você vai ver lá no povo egípcio, e Deus chega um momento e fala assim: não, o meu povo precisa adorar a mim, meu povo precisa ir para um lugar, ir para uma terra para ter adoração exclusiva a mim, porque o povo ali egípcio estava numa idolatria e o próprio povo judeu, ali hebreu, né, perdão, estava entrando nesse ritmo. Então a gente vai ver isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vai ver isso com Daniel, a gente vai ver isso na história de Esther, a gente vai ver isso em várias outras situações da Bíblia, e o Novo Testamento não é diferente, em que não há uma perseguição diretamente pelo fato de ser, né, seja hebreu lá na história de Moisés, seja judeu
na época ali de Daniel até Jesus Cristo, ou seja, cristão aqui na época do Novo Testamento. Não há uma perseguição explícita com relação a isso. Há sempre leis que vão sendo criadas, um ordenamento jurídico sendo criado, e que aí se torna impossível você cultuar a Deus e você ter as suas liberdades plenas sendo exercidas juntamente com essas leis. E aí começa então o conflito, e aí começam as denúncias. Então a gente vai ver pessoas sendo perseguidas porque estavam blasfemando, pessoas sendo perseguidas porque eram contrários ao imperador, porque estavam agindo contra uma ordem judicial, porque estavam agindo contra a lei. Então a gente precisa entender que algumas situações e algumas obrigações, elas podem ser legais, mas elas podem não ser justas. Nem sempre o fato de algo estar sendo baseado numa lei significa que está sendo justa, Então é óbvio que o objetivo primário da lei é trazer a justiça e a equidade, mas nesses aspectos principalmente religiosos, o que a gente vê é muitas leis que na realidade respaldam mais a injustiça do que a justiça. Então é bom a gente aprender a distinguir esse tipo de coisa, assim como a gente precisa distinguir entre liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de proselitismo. São todas questões que são diferentes, Então em alguns países, tem países aí que vivem debaixo de uma ditadura, que há uma liberdade religiosa, há uma liberdade da pessoa dizer que ela pertence àquela fé, mas ela não pode fazer proselitismo. E o que é o proselitismo? É tentar convencer outra pessoa daquela sua religião, e ela não pode cultuar. Ela não pode, por exemplo, entrar numa universidade, numa escola, com uma camisa ou um símbolo relacionada à sua religião. Então ela pode dizer que mas ela precisa, assim como como aconteceu na pandemia, Na pandemia aconteceu isso. Não, olha, você tem a sua liberdade de religião, você pode ter a sua liberdade de dizer o que você quiser, mas desde que isso fique só para você e fique dentro da sua casa, e você fique dentro de casa e confessando ali, tendo seu relacionamento só pessoal. Você não tem a liberdade, a gente foi tolhido da liberdade do proselitismo e da liberdade de culto. E aqui os judeus estavam denunciando os cristãos porque eles tinham esse privilégio, esse respaldo romano de de ficar livres de fazer o culto ao imperador. Por isso Jesus fala, aqueles que são sinagoga de Satanás, porque a sinagoga era um lugar que eles deveriam estar ali para adorar a Deus e engrandecer o nome de Deus. Só que na realidade eles acabavam se reunindo para confabular e criar e arranjar um jeito de prender, perseguir e matar os cristãos que os estavam tanto incomodando. Ou seja, eles se declaravam judeus, mas na realidade eles estavam mentindo. Quando Jesus fala de judeus aqui, pessoas que realmente estavam dispostas a servir, adorar e cumprir as leis de Deus. E termina esse versículo 9 de Apocalipse 3, dizendo, olha, eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés e mostrar que eu te amei. Diante de todo esse quadro que a gente narrou até aqui agora, e que está muito prestes aí da igreja hoje em dia passar a enfrentar, saber que a gente é amado por Deus e que um dia a gente vai estar com Ele na glória, a gente vai estar vendo esse novo nome, não só o nosso novo nome, como o nome novo de Jesus Cristo. A gente vai conhecer qual é esse nome misterioso para nós hoje, mas que um dia isso será revelado para nós, ainda é um mistério, mas um dia isso será revelado. Então entender que existe alguém que nos ama e que deu a sua vida por nós, nos dá força para enfrentar as dificuldades e as adversidades. Muita contribuição ao enfraquecimento diante das lutas é pelo fato da gente não saber o preço dessa causa e a gente não saber
que a gente está numa causa que é muito mais valiosa do que nós mesmos. E essa causa, ele é o amor. Eu não tenho o amor. Jesus Cristo, ele é o amor. Então eu vivo o amor. O amor habita em mim. O amor me amou. Eu gosto muito dessa frase, né? O verdadeiro amor me amou. Então eu não sou amado de palavras ou de boca, porque Jesus Cristo, ele não tem amor para dar. Ele é o próprio amor. Agora, esse amor requer que a gente viva de uma maneira santa, digna, e que a gente viva respondendo a ele. Por quê? Uma pessoa que ama muito o cinema, ela vai viver o cinema, ela vai respirar o cinema, ela vai estudar sobre cinema, ela vai ver reportagens sobre cinema, ela vai assistir vídeos sobre cinema, ela vai ler livros sobre cinema, ela vai conversar com pessoas sobre cinema, ela vai estar sempre no cinema. Uma pessoa que ama a Deus, por que ela não preenche o seu tempo com Deus da mesma maneira que uma pessoa que ama o sexo, da mesma maneira que a pessoa que ama o poder, da mesma maneira que a pessoa que ama o dinheiro, da mesma maneira a pessoa que ama o cinema, que ama o teatro, que ama a música, tem a sua dedicação. Então, aquilo que a gente mais faz é aquilo que a gente realmente valoriza. Por isso, Jesus está dizendo que eles se dizem judeus, mas mentem. Ou seja, não adianta a gente dizer que ama a Deus, porque se a nossa vida não aponta para Deus, se o nosso tempo não é preenchido com as coisas de Deus, se a gente não demonstra nas nossas atitudes que a gente busca a Deus nas primeiras coisas e a gente tem esse amor a Deus, como quem tem amor ao cinema, ao teatro, à música, ao esporte, né, ao que quer que seja, a pessoa se dedica, a pessoa gasta 8 horas, 9 horas por dia dedicado àquilo dali. Quanto tempo a gente se dedica a uma intimidade com Deus? Quanto tempo a gente se dedica em oração? Faz as tuas contas aí e procura saber quanto tempo de oração você gasta por dia, né? Um culto se dura mais de 1h30, a gente já está enfatuado, a gente já está cansado, a gente já está se mexendo, a gente já está querendo ir embora e muita gente já vai levantando e vai embora. Então será que a gente realmente ama a Deus? Ou será que a gente está mentindo quando a gente diz que ama a Deus? Jesus está dizendo assim, olha, sinta-se que eu sou amado, mas demonstre qual a sua resposta a esse amor. Porque é muito bom, querido, ser amado. Nós gostamos disso. E Deus também. Que Deus te abençoe, querido. Rica e abundantemente.